Minha diretoria, saiu o sorteio da Copa do Mundo, temos os grupos definidos, os confrontos possíveis de oitavas de final, o caminho do Brasil até uma possível decisão. E eu vou dizer a vocês que por um momento eu cheguei a imaginar que a Costa Rica seria a última sorteada e nós teríamos exatamente o mesmo grupo que nós tivemos em 2018. Dois adversários se repetiram, Sérvia e Suíça, e o terceiro acabou sendo Camarões, poderia ter sido a Costa Rica, e aí o Brasil ia repetir exatamente o grupo de 2018, que seria uma bizarrice. Nessa Copa do Mundo aqui, pela maneira que foram colocados os potes, pelos critérios lá da FIFA e tal, nós não vamos ter, na primeira fase, grandes jogos. Então, a tendência é ter um mata-mata muito legal. Por quê? Porque nós não temos grandes times no terceiro pote, nem no quarto. Então, dentro de uma lógica, o primeiro e o segundo classificam dois por grupo, o primeiro e o segundo devem se classificar sem grande dificuldade, sendo os melhores de seus grupos, porque não tem nenhum grupo da morte aqui, não tem nada absurdo, não tem nada complicadíssimo. E se isso seguir uma lógica, nós vamos ter todas as grandes seleções nas oitavas. E aí, dali pra frente, a gente discute, né? E vamos chegar nas quartas aí, talvez, com 8 seleções muito fortes. Então, a Copa que começa mais fraca deve terminar em muito alto nível, exceção feita a alguma grande zebra. Vamos lá, Grupo A, Catar, Equador, Senegal e Holanda. Acho que Senegal e Holanda são meus favoritos aqui, mas o Equador evidentemente pode fazer um jogo difícil contra o Senegal. Holanda, imagina, o primeiro do grupo. Inglaterra no grupo B, Irã, Estados Unidos e ou País de Gales, ou Escócia ou Ucrânia. Vou mais para a Escócia nesse meio aí, porque eu acho que a Ucrânia não vai nem jogar. Inglaterra em primeiro, e acho que Estados Unidos e Escócia disputariam o segundo lugar ali, sendo que não sei nem em quem apostar nesse cenário, honestamente. Grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Ah, dá pra Argentina ficar fora? Acho que não. Dá pra Argentina perder o primeiro lugar? Dá pra dar uma tropicadinha com o México, com a Polônia, sim. A Polônia é muito mais por causa do Lewandowski do que qualquer outra coisa. E o México é um time chato. O México, de vez em quando, ele engrossa. Então, dá pra Argentina se complicar, mas pra terminar em segundo. Se a Argentina terminar em primeiro, o Brasil pegaria a Argentina lá numa semifinal. Se o Brasil terminar em primeiro também. Se a Argentina terminar em segundo, de repente a Argentina cai do lado de lá, a gente só pega a Argentina numa eventual final. Grupo D, França, atual campeã, Peru ou Emirados Árabes ou Austrália, imagino que daqui vá o Peru, Dinamarca e Tunísia. Grupo tranquilo para a França também, acho que a Dinamarca pode até fazer um jogo dificilzinho e tal, mas fora isso não tem grandes novidades. Grupo E, Espanha, Alemanha, só que aí Japão e provavelmente Costa Rica, podendo ser a Nova Zelândia. Mas Espanha e Alemanha com sobra melhor do que os outros times do grupo. Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia formam o grupo F. E nesse grupo, a Bélgica e a Croácia devem ter tranquilidade para se classificar. Lembrando que o Marrocos é um time africano e a gente nunca sabe o que esperar no time africano. De repente eles vão lá e causam um furdúncio danado e conseguem um resultado. Mas, e também não dá para esperar que a Croácia seja a mesma da Copa passada, onde ela pegou um caminho muito fácil e chegou até a decisão. Não é real que a Croácia seja um finalista de Copa do Mundo e isso seja convencional. Isso não é normal. A Croácia foi passando, né, por tudo que aconteceu da maneira que aconteceu, mas a Croácia não é a segunda melhor seleção do mundo e não é essa história toda. Então, Bélgica, que está bem colocada e tal, é um time bom e a Croácia deve passar. O Canadá acho que não tem muita chance de fazer graça e o Marrocos ali é aquela coisa africana, né? A gente sempre espera para ver qual que vai ser a zebra. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, esse é o grupo G. A seleção brasileira tem 2 jogos muito difíceis no começo. Os 2 primeiros jogos não são difíceis pelo adversário ser bom. São difíceis porque são 2 adversários que não fazem a menor cerimônia em enfiar os times inteiros dentro da área. A gente jogou contra esses 2 na Copa passada. 2 times que vão enfiar o time inteiro dentro da defesa e o Brasil que se vire para passar. Não são 2 times que vão se expor, tentar jogar contra o Brasil. Esquece. Jogo talvez até pro Tite abrir mão ali de um segundo volante e meter um jogador mais avançado, de repente, né, um Paquetá junto com o Neymar no meio, um centroavante, e aí contra Camarões volta a formação normal com 2 volantes e tal, porque realmente são adversários que dificilmente deixam o adversário jogar ou propõem o jogo. Então são 2 jogos chatos e o terceiro jogo eu já acho que não. O terceiro jogo eu acho que o Camarões, como é o último jogo, o Camarões ou vem para decidir ou vem eliminado. Então de qualquer maneira acho que o Camarões vai ter que se expor. E aí a seleção brasileira tem a possibilidade de jogar sua primeira partida de igual para igual, como devem ser os mata-mata. Grupo H, o último grupo, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Esse grupo aqui é legalzinho, porque Gana é uma seleção africana que a gente também nunca sabe o que pode acontecer. Portugal e Uruguai são 2 forças com nome, com história. Portugal sem tanta história, mas nesse momento tá legalzinho. E o Uruguai tá embaixo, mas tem uma história do cacete. Então ali tem todo um cenário pra gente ver talvez uma disputa. E dali, desse grupo, sai o adversário do Brasil nas oitavas. Vamos imaginar que o Brasil termine o grupo dele em primeiro lugar. Tá? Se o Brasil terminar em primeiro lugar, a gente enfrenta com certeza o segundo lugar do grupo H. Portanto, nas oitavas de final, o Brasil deve enfrentar Portugal ou Uruguai. Esse é o caminho da seleção brasileira natural, eu diria. Tá? O Brasil enfrentando Portugal
ou então a seleção do Uruguai. Imagino eu que deva ser o Uruguai, mas tudo absolutamente em aberto e sem possibilidade da gente cravar aqui qualquer definição, porque não são duas seleções onde uma é uma aberração melhor do que a outra. Vamos seguir o caminho da seleção brasileira? Então vamos lá. Imaginando isso, o Brasil, primeiro do grupo, tá? Então, Brasil, G1, primeiro do grupo. Depois ele pega E1 contra F2. O E1, o F2 deve ser a Croácia. E o E1 deve ser Espanha ou Alemanha, evidentemente, né? Não deve sair disso. Então, imaginando que contra a Croácia qualquer um desses dois passem, o Brasil chegaria nas quartas de final e enfrentaria Espanha ou Alemanha. Já nas quartas. Então o Brasil pegaria Uruguai ou Portugal, depois Espanha ou Alemanha. Tá? Seguindo para a semifinal. Quem é que está do lado do Brasil? A1, C1, B1, B2 e D2. A1, C1, B1, B2 e D2. Vamos lá. A1 deve ser Holanda. É B1 também, eu falei? Não, C1. Desculpa. Holanda, Argentina. A Inglaterra teria que ser segunda, então seria Estados Unidos. Então, mas eu vou imaginar só os que vão chegar, tá? Então nós estaremos entre Holanda, Argentina e França, é isso? Não. Não, Argentina e Holanda. A França só se ela for segundo lugar. Então o Brasil deve ir até a final da Copa do Mundo, se for enfrentando Uruguai ou Portugal, provavelmente Espanha ou Alemanha, e depois Holanda ou Argentina. E aí, na final da Copa do Mundo, vem do outro lado, e o outro lado vai ficar razoavelmente mais fácil, né? Pode vir ou Alemanha ou Espanha, porque vai cair um dos dois do lado de lá, né? Ou a seleção da França, que é uma seleção também forte, que vem do lado de lá, ou uma Bélgica. Esse deve ser o caminho do Brasil. Então, resumidamente, para você entender o cenário hoje, o Brasil terminando em primeiro no grupo e não havendo zebras astronômicas, a gente deve jogar contra Portugal ou Uruguai nas oitavas, nós devemos jogar contra Espanha ou Alemanha nas quartas de final, nós devemos enfrentar Argentina ou Holanda na semifinal e na final França ou Bélgica ou talvez a Inglaterra. Esse é o caminho natural da seleção brasileira na Copa do Mundo, a não ser que alguma coisa aconteça. Esse caminho é difícil? Muito. A fase de grupos não é difícil para ninguém, a fase de grupos está tranquila para todos os grandes, mas veja o caminho possível para todo mundo. Né? Dificilmente a gente vai ter, como nas últimas duas Copas, um caminho muito fácil e um caminho muito difícil. Provavelmente vai haver um certo equilíbrio, a não ser, repito, que aconteçam grandes zebras. Mas tá aí. Feliz? Tô. Gostei dos cruzamentos nas oitavas, quartas e semi? Não. Mas vamos em frente. Quem quer ser campeão tem que passar por todo mundo. E Alemanha, freguês histórica do Brasil. Espanha, freguês histórica do Brasil. Uruguai, freguês histórico do Brasil. Portugal, freguês histórico do Brasil. E Holanda, freguês histórico. Estamos falando de 5 possíveis adversários. E aí vem a Argentina, outro freguês histórico do Brasil. Então, são 5 times que, todos eles grandes, podem causar dificuldade, mas historicamente, todos esses times costumam perder para a seleção brasileira. E aí, na final, se o Brasil passar e pegar a França, aí sim a gente vai estar de frente contra um time que tradicionalmente ganha o jogo da gente. Então, fora isso, o Brasil para chegar vai ser assim, mano. Não dá para ganhar a Copa do Mundo sem pegar a Alemanha, sem pegar a Holanda. Não tem como, tem jeito. Vai ter que ser assim. Então, vamos embora.